Olá, bom dia, a paz do Senhor. Deus colocou no meu coração, tá? De entrar com um propósito de oração, né? Propósito de oração de 40 dias, tá bem? 10 dias desse propósito de oração, a gente vai orar os 10 primeiros dias, a gente vai orar por cura e libertação, tá? Depois eu vou colocar o cronograma certinho aqui, que a gente vai poder estar olhando, tá? Como é que vai acontecer isso? Durante 40 dias, todo dia às 5 da manhã, a gente vai entrar em oração, tá? Todos aqueles que sentirem no coração de Deus estar sendo chamados para este propósito de oração estão convidados, tá? Deus olha para o seu coração e eu tenho certeza que Ele quer ouvir a sua oração também. Deus, Ele nos chama de filhos, né? E todo pai quer ter contato com o filho, né? Deus nos criou, Ele é muito mais do que um pai e uma mãe, né? Um pai e uma mãe, eles nos geram antes mesmo deles saberem que nós existimos. Deus já nos vê, no momento da concepção já nos ama, tá? Deus, ele é tremendo, Deus, ele é um pai de amor, um pai de graça e um pai de misericórdia. Eu acho que nada nesse mundo pode ser comparado à misericórdia e ao amor de Deus. Muitos, não poucos, durante essa pandemia, uns se aproximaram mais de Deus, outros acabaram questionando Deus no momento da dificuldade, no momento da luta. Mas eu tenho uma coisa para dizer, mesmo que tu tenha questionado Deus no momento da dificuldade, no momento da luta, ainda assim Deus continua te amando. Ainda assim Deus continua te chamando para oração. Ainda assim Deus continua querendo estabelecer um relacionamento, né, com você, contigo. Deus não desiste de nós por causa de um momento de fraqueza. Deus não desiste de nós por causa de um momento de desespero ou de dor, ou até que em algum momento de dificuldade tenhamos talvez negado Deus, ou talvez você tenha buscado refúgio nas coisas do mal, nas coisas das trevas. Deus continua te chamando, tá? Deus continua te buscando, Deus continua dizendo: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Deus continua dizendo isso, né? Então, justamente por isso, Deus colocou no meu coração de fazer esses 40 dias de oração, tá bem? Começando hoje, vai ser todo dia das 5 da manhã às 5h15, vai ser oração mesmo. A gente vai baixar a cabeça e vai orar com fé, e vai orar né, para Deus, Deus Pai de Jesus Cristo, né? Deus eterno, Deus que cura, Deus que salva, Deus que restaura, o alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir, né? O Todo-Poderoso. Nós vamos estar orando aí, tá? Para cada dia Deus me deu um versículo que nós vamos estar falando brevemente, né? Como agora a gente pode notar que ainda não é 5 horas, mas a gente já tá transmitindo, a gente já tá falando, tá? Por quê? Porque a gente vai falar algumas coisas dentro da Bíblia. Para cada dia existe um versículo, a gente vai falar brevemente sobre este versículo, tá? A gente vai todo dia, nesses 40 dias de oração, a gente vai ter um versículo tema. A gente vai, um pouco antes das 5, 10 para 5, já vai começar a transmissão e nós vamos estar em oração, então, esses 40 dias que Deus nos deu. Os 10 primeiros dias vão ser de cura e libertação, tá? E depois eu vou postar o cronograma certinho. Então, hoje a gente vai estar lendo a palavra do Senhor em 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, tá? E das 5 horas da manhã às 5h15 a gente vai estar em oração. 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, né? Muitas vezes nós pensamos que estamos clamando ao vento. Muitas pessoas que ainda não têm a fé desenvolvida, ou até que já estão desenvolvendo a fé, mas entraram num momento de desespero, eles acreditam que Deus não está as escutando, né? Eles acreditam que muitas vezes quando vem a peste, quando vem o gafanhoto, que representa a tribulação financeira, quando vem a peste, que é a doença, as pessoas acabam acreditando que Deus não as está escutando, acabam se sentindo abandonadas por Deus, quando na verdade não é isso. Deus não está nos abandonando, Deus não está deixando de nos escutar. Ele está nos dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus está nos dizendo que Ele pode nos sarar da peste, Ele pode nos sarar dessa praga, Ele pode tirar os gafanhotos da terra, a tribulação financeira. Ele está nos dizendo que Ele pode, né? Mas para isso nós precisamos chamar o seu nome, nós precisamos nos humilhar, orar e buscar e nos converter dos maus caminhos, né? Nós precisamos deixar as más obras, nós precisamos deixar os maus costumes, nós precisamos deixar aquilo que é mal e aquilo que ofende o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele é representado numa pomba e não é à toa. Ele é um ser sensível, qualquer movimento brusco em relação ao pecado, o Espírito Santo simplesmente se afasta. Por isso que nós devemos nos converter dos maus caminhos e buscar agir com Deus na verdade divina, tá bem? Às 5 horas nós vamos começar o nosso momento de oração até 5h15 por clamor de libertação, clamor de cura sobre nós e sobre também, não apenas sobre nós, sobre a nossa casa, mas também para que esse tempo mau que afligiu o mundo passe, né? Porque nós que somos cristãos devemos orar com oração intercessória, oração de clamor, oração de voltar o coração para Deus, né? Somos nós os cristãos, o sal da terra, a luz do mundo. Somos nós que devemos ter essa iniciativa de buscar a Deus. Somos nós que devemos ter essa iniciativa de clamar a Ele. Somos nós que devemos ter essa iniciativa de nos mover a Deus primeiro, né? Para que todos então possam ver quem é esse Deus e se mover na direção dele, tá bem? Então o versículo tema, se você quiser meditar depois, é 2 Crônicas 7:14. Nós devemos nos humilhar e clamar para Deus. Se você pensa assim, mas eu não sei orar, eu nunca orei, eu não tô acostumada a orar. Tem cristão que ora 1, 2 horas e tá acostumado a orar, eu não sei orar. Orar não é nada mais do que falar com Deus. Falar, todos nós sabemos falar. Então nós podemos falar com Deus, nós podemos clamar a Ele, nós podemos contar a Ele o que está acontecendo, nós podemos pedir a ajuda dEle. Teremos com fé no coração, procurando se arrepender dos nossos caminhos, Ele nos ouvirá, tá bem? Amém. Vamos começar o nosso momento de oração, que vai até as 5h15, tá bem? Você pode ir orando, aqui é 5 horas, horário de Brasília, tá? E você pode ir orando da sua casa, no seu coração, onde Deus te alcançar, quando Ele te alcançar, Ele está lhe chamando à oração, Ele está lhe chamando ao clamor, Ele está lhe chamando ao arrependimento. Amém? Vamos orar então. Senhor, Deus eterno, Pai santo, Deus poderoso, é diante de Ti que nós estamos, Senhor, não é diante de Deus estranho, Pai. Nós não estamos clamando a Deus estranho. Nós não estamos clamando, Senhor Deus, a um Deus de pedra, a um Deus de pau, a uma estátua, Senhor. Nós estamos clamando ao eterno e poderoso, santo e eterno Deus,
A tua palavra, Senhor, que não cai por terra e que não pode mentir, Senhor. A palavra dada por um Deus que não volta atrás. A palavra dada por um Deus eterno, por um Deus clemente, por um Pai de misericórdia, de graça e perdão. Ela nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu então sararei a sua terra, Pai. É isso que a tua palavra nos diz, é isso que ela nos promete. Senhor, nós sabemos que o mundo está passando por uma crise, Senhor, e não é uma crise local, não é uma crise qualquer. Muitas pessoas estão com muito medo, Senhor. Muitas pessoas estão doentes, Pai. Os hospitais estão cheios, Senhor. Mas Tu é aquele que pode sarar a nossa terra. Tu é aquele que pode reprimir a praga dos gafanhotos. Tu é aquele que pode sarar a nossa terra. Tu é aquele Deus Pai clemente e poderoso, que diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei. Então nós estamos clamando a Ti, Senhor, de todo o coração, Senhor. Queremos deixar os nossos maus caminhos, Pai. Queremos deixar aquilo que Te ofende, Senhor. Queremos deixar, Senhor, aquilo que tem trazido mal sobre nós, Senhor. E queremos entrar em clamor, Senhor, diante de Ti, Senhor. Hoje, Senhor Jesus, em muitos estados as igrejas estão fechadas, Senhor. Mas o local, Senhor Jesus, para onde Tu coloca o Teu ouvido, Senhor Jesus, para onde Tu te inclina para ouvir, Senhor, não é para dentro de um templo de pedra, Senhor. O local, Senhor Jesus, quando Tu te inclina para ouvir, Senhor, Tu te inclina para ouvir um coração constrangido e contrito, porque a Tua santa palavra diz que coração quebrantado e contrito Tu não despreza. Então, quando Tu te inclina para ouvir, Senhor Jesus, Tu não te inclina para ouvir um clamor que é feito dentro de um local de pedra, Senhor. Tu não te inclina para ouvir, Senhor, um clamor que é feito, Senhor Jesus, dentro de um templo meramente, Senhor. Tu te inclina para ouvir, Senhor, a oração de um coração quebrantado e contrito que está te buscando. Tu te inclina para ouvir a oração de um coração quebrantado e contrito, Senhor, que está clamando a Ti, Senhor. Então nós estamos clamando, Senhor. Eu estou clamando, Senhor. Todos aqueles que Tu vais chamar, Senhor Jesus, estão clamando, Senhor, te pedindo, Senhor Jesus, se voltando a Ti, Senhor, para obter livramento, Senhor, para que Tu sare a nossa terra, Senhor, porque não há Deus, Senhor Jesus, senão Tu, Deus Pai poderoso. Não há outra rocha que eu conheça. Como disse o salmista, não há outro Deus, não há outra rocha, não há, Senhor, onde possamos colocar os nossos pés, Senhor Jesus, e estarmos seguros, Pai. Não há outro lugar, Senhor Jesus, onde possamos realmente nos apoiar, Senhor, para edificar nossa vida, Senhor, para obter firmeza, Senhor, para estar diante de Ti, Senhor. Não há, não há. Só Deus. Só o Pai de Jesus Cristo, só Jesus Cristo é essa rocha, é esse local sobre o qual nós podemos colocar os nossos pés e estarmos firmes, Deus. De coração contrito, Senhor, nos humilhando na Tua presença, Senhor. Não chegando diante de Ti com soberba, Pai, mas também não chegando diante de Ti, Senhor Jesus, temerosos, porque a Tua palavra diz, Senhor, acheguemo-nos, portanto, confiantemente ante ao trono da graça. Então a Tua palavra nos diz para chegar em oração com confiança, Pai, mas a Tua palavra também nos diz, Senhor Jesus, para chegar na Tua presença, Senhor, se humilhando, Senhor, em humilhação, Senhor Jesus, entendendo, Senhor Jesus, que nós somos pecadores e Tu és santo. Nós, Senhor Jesus, erramos, mas Tu não erras. Tu és o Pai eterno, mas nós muitas vezes somos rebeldes, obstinados de coração, teimosos nos maus caminhos, mas Tu és Deus. Nós muitas vezes, Senhor Jesus, repetimos o erro, Senhor, teimamos no erro, Senhor, pecamos por tantos motivos, mas Tu és Deus. Muitas vezes, Senhor Jesus, o nosso coração é duro, é empedernecido, é resistente,
resistente à tua palavra, mas tu és Deus. Muitas vezes o nosso coração resiste, muitas vezes o nosso coração busca pelos maus caminhos, muitas vezes o nosso coração, Senhor, busca o que é errado, busca a forma errada de solucionar as coisas. Mas tu és Deus, Senhor, porque a ti cabe a honra, a glória e o poder, mas a nós o corar de vergonha, Senhor. Porque nós, Senhor Jesus, somos pecadores, Pai. E se não fosse Jesus Cristo, Senhor, se não fosse tu enviar o teu Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, nós jamais obteríamos perdão e salvação, Senhor. No Éden nós pecamos, Senhor. No Éden nós te ofendemos. Aquele Deus que simplesmente criou o mundo inteiro, que hoje nós conhecemos muito melhor do que nós conhecemos. Esse Deus que criou o mundo inteiro só para nos dar de presente, só para nos pôr nele e nos deixar contemplar toda a sua majestade, toda a sua glória. Esse Deus que criou o mundo inteiro só para nos pôr nele, nós o ofendemos. Nós ofendemos esse Deus. Escolhemos pecar. Escolhemos desafiar a sua autoridade, o seu amor. Mas, Senhor, tu nos proveu livramento através de Jesus Cristo. Tu nos proveu graça através de Jesus Cristo. Seu sacrifício único e suficiente é capaz de perdoar qualquer multidão de pecados. E é por isso que nós estamos clamando, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Sara a nossa terra, Deus. Nós estamos clamando por nós, Senhor Jesus. Nós estamos clamando, Senhor Jesus, para que tu sare a nossa terra, Senhor Jesus. Com tantos hospitais cheios, Pai, com tantas pessoas passando mal, Senhor. Tu és o Deus que pode sarar a nossa terra. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és o Deus que pode sarar a nossa terra, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que muito está sendo feito, Senhor, em torno de vacinas, em torno de medicamentos, em torno de tentar gerir essa crise, Senhor. E nós te agradecemos por toda a sabedoria que tu tens dado, Senhor. E pedimos que tu repreenda, Senhor. Repreenda aqueles que estão sendo gananciosos, Pai. Repreenda, Senhor Jesus, a maldade dos maus, Senhor. Repreende a opressão dos opressores, Senhor, e nos liberta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aqueles, Senhor Jesus, que tu colocaste como autoridade, Senhor Jesus, que estão ali, Senhor Jesus, que seja para bem, Senhor, que seja para fazer o bem, Senhor. Se está faltando sabedoria, dê sabedoria, Senhor. Se está faltando, Senhor, honra, dê honra, Pai. Se está faltando coragem, dê coragem, Pai. Tu és aquele que era, que há de vir, o Todo-Poderoso, não há outro além de ti. A tua palavra diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. Nós te pedimos, Senhor, as pessoas que estão tomando a frente para gerir essa crise, Senhor, aqueles que tu chamou para ser líderes, Pai. Porque nós sabemos, Senhor Jesus, que é tu quem coloca as habilidades dentro de cada coração, Senhor. Então, na concepção, Senhor, tu olhou para aquele, Senhor Jesus, para aquela única célula, Senhor, que um dia daria, Senhor, origem a esse ser humano que hoje está liderando, que hoje está à frente de uma crise, Senhor. Tu olhou para aquela única célula, Senhor, e antes mesmo daquela única célula ser formada, Senhor, nos teus planos já havia um líder, já havia uma líder, Senhor, já havia alguém que ia gerenciar a crise, Senhor, já havia alguém, Senhor Jesus, em quem tu colocaria boca e sabedoria, Senhor Jesus, já haveria alguém, Senhor, a quem tu colocarias, a quem tu daria sabedoria, a quem tu daria determinação, a quem tu daria conhecimento. Então eu clamo, Senhor Jesus, na tua presença e diante de ti, Senhor. Nós clamamos de coração quebrantado, Senhor, de coração contrito, porque é a ti que nós devemos nos voltar, é a ti que nós devemos clamar, é a ti que nós devemos buscar e diante de ti que nós devemos nos humilhar, Senhor. Porque quantas vezes no momento de desespero, Senhor, as pessoas acabam se humilhando, Senhor Jesus, diante do seu próximo, Pai. Quando na verdade tu nunca nos pediu isso, Senhor. Tu diz que tu nos chamou para ser cabeça e não cauda, Senhor. E quantas pessoas hoje, Senhor, estão se humilhando diante do seu próximo, Senhor, para ter o que comer, Senhor, para ter o que vestir, Senhor, para ter um emprego, Senhor Jesus, Senhor Jesus, estão desesperadas, Pai.
como aconteceu em Manaus, Senhor Jesus, onde que eles não tinham oxigênio, Senhor. As pessoas estavam desesperadas, Senhor, clamando ao seu próximo, Senhor. E, Senhor, ainda que muitos tenham tido misericórdia, Senhor, e feito, Senhor, o possível para ajudar, Senhor, não se compara a se humilhar diante de Ti, Senhor, para clamar-Te, para pedir que Tu repreenda este mal, Senhor, para que Tu repreenda este vingador, Senhor, para que Tu repreenda a opressão dos opressores, para que Tu repreenda a maldade dos maus, para que Tu repreenda, Senhor, a força das trevas que está tentando nos cercar, Senhor. Porque o diabo está tentando pôr o mundo sobre trevas, Senhor. O diabo está tentando pôr o mundo sobre desespero, na corrente do medo, na corrente do rancor, na corrente da divisão. Mas Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que salva. Tu é aquele em quem não há sombra de variação ou mudança. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu serás o mesmo amanhã. Tu não és Deus que muda, em Ti não há mudança ou sombra de variação. Não, em Ti não há. Tu és sempre o mesmo Deus. Tu és sempre o Pai clemente. Porque a Tua palavra diz que tantas vezes, falando de Efraim, Senhor, na Tua palavra, Senhor, que Efraim se rebelava contra Ti, Senhor, mas Tu diz tantas vezes, quantas falo contra ele, tantas vezes ternamente me lembro dele e o meu coração se comove. Então Deus está nos dizendo que tantas vezes ele fecha o coração, muitas vezes Deus vira o rosto para nós. Muitas vezes o mal nos aflige, a doença aflige a terra. Muitas vezes os gafanhotos ou a crise financeira vem. E muitas vezes Deus determina que nos castigará pelas nossas más obras. Mas quando nós clamamos a Ele como um Pai misericordioso e clemente, Ele eternamente se lembra de nós. Tantas vezes quantas nos humilhamos diante de Deus, são tantas vezes quantas Ele eternamente se lembra de nós. Porque Ele é Pai. E não é um Pai humano, muito mais que um Pai humano. Porque Ele não nos criou depois da nossa concepção, Ele fez muito mais que isso. Ele nos trouxe a existência, Ele nos deu o sopro da vida. Então nós clamamos, Pai, entra com providência, atende o nosso clamor, volta-te, Senhor, a nós, volta-te, Senhor, volta-te a nós, Senhor, volta o teu rosto a nós, Senhor. Nós estamos clamando a Ti, Senhor, como filhos, Senhor Jesus, nos humilhando na Tua presença como a Tua palavra nos ensina, Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra. Nós queremos nos humilhar e Te buscar, Senhor. Sara a nossa terra. Perdoa as nossas rebeliões. Sara as nossas rebeliões. Sara a nossa terra, Senhor. O diabo está tentando nos afligir. O diabo está tentando afligir a nossa terra. Os nossos semelhantes estão sofrendo com medo, com terror, com doença. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar, eu sararei a sua terra. Então nós estamos clamando e nos humilhando. Sara a nossa terra. Amém? Nós vamos fazer esse clamor por 40 dias neste mesmo horário. Das 5 horas às 5h15 nós vamos estar orando. Foi esse o propósito que Deus colocou no meu coração. É esse o propósito que Ele vai nos ouvir e que vamos clamar, tá? Por cura e libertação, por livramento, tá? Depois eu vou
colocar certinho o cronograma que Deus me deu. Mas são 10 dias de cura e libertação. 10 dias de clamor pela consolação do Espírito Santo. Porque muitos estão sofrendo com a crise econômica, muitos estão sofrendo com familiares que foram perdidos, muitos já sofreram com doença, estão sofrendo na recuperação. Então nós vamos clamar pela cura e pela consolação do Espírito Santo, crendo que nesses 10 primeiros dias Deus já ouviu o nosso clamor de cura. Depois nós vamos orar 10 dias pelo que precisamos aprender com essas crises, pelo que precisamos entender de Deus. E depois 10 dias nós vamos orar pela restauração econômica e física completa. Amém? São 15 minutos de oração. Se você não está acostumado a orar, você pode acompanhar a oração, falar com Deus do que está no seu coração, colocar diante dele o seu clamor, colocar diante dele a sua oração. E com certeza que se o seu coração for inteiro, ele vai escutar, porque a palavra dele não pode mentir. E ele diz que coração quebrantado e contrito, ele não despreza. E se tem alguém que pode sarar a nossa terra disso que está se criando, é Deus. Amém? Então, das 5 às 5h15, todo dia oração. E 10 para 5, mais ou menos, eu vou estar entrando já ao vivo para falar da palavra de Deus e trazer o versículo tema de oração. Amém? Que Deus abençoe, coloque o seu coração diante dele, coloque em humilhação, em sinceridade, rejeite a rebelião do seu coração e entre em humilhação diante de Deus, porque ele nos deu o livre-arbítrio para nos rebelarmos, ele nos deu o livre-arbítrio para nos humilharmos. Só que a rebelião termina mal, enquanto se nós nos humilharmos diante de Deus, nós obteremos livramentos. E ele vai sarar a nossa terra, vai sarar as nossas rebeliões e vai nos trazer vida, e vida em abundância, porque Jesus veio para dar vida, mas não é qualquer vida, não é vida de escravidão, não é vida de sofrimento, não é vida cuidando onde toca, com quem fala, não é essa vida que Deus trouxe. Deus trouxe vida e vida em abundância. Então nós vamos usufruir essa vida em abundância, nos colocando diante de Deus. Amém? Que Deus abençoe, guarde e proteja a todos aqueles que de coração sincero o estão invocando em sinceridade para o bem. Amém? Paz.